Recentemente, a atriz Letícia Sabatella revelou no programa Fantástico da Rede Globo sobre ser diagnosticada com o transtorno do espectro autista aos 52 anos de idade. E há alguns anos, ao apresentar o programa Saturday Night Live, Elon Musk disse ser a primeira pessoa com síndrome de Asperger a apresentar a atração. I'm actually making history tonight as the first person with Asperger's to host SNL. Anthony Hopkins, o consagrado e premiado ator de Hollywood, revelou publicamente que foi diagnosticado com autismo na vida adulta quando já tinha 70 anos de idade. E que foi por causa da sua esposa que ele começou a pesquisar mais sobre o transtorno. E se você observar ao seu redor, cada dia mais pessoas têm se identificado publicamente como autistas. O que está acontecendo? O que é autismo? E por que tantas pessoas diferentes alegam ter o transtorno? É uma epidemia? Porque temos mais diagnósticos de meninos autistas que meninas autistas. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E caso você não me conheça, sou Alberto Delísula e nesse canal falamos de filosofia, psicologia e neurociência. O conceito de autismo foi introduzido ao mundo pela primeira vez em 1911 pelo renomado psiquiatra suíço Eugen Blauer. Naquela época, Blauer utilizou o termo para caracterizar o que ele acreditava ser uma manifestação infantil da esquizofrenia. A escolha da nomenclatura autismo não foi aleatória. Ela se origina da palavra grega autos, que se traduz como eu. A intenção de Blauer ao utilizar esse termo estava em ilustrar aquela aparente desconexão com o mundo exterior que era observada nas crianças que apresentavam essa condição. No entanto, em 1943, a compreensão do autismo deu um salto muito significativo quando Leo Kanner, um psiquiatra da Johns Hopkins University, descreveu um grupo de crianças que apresentavam características distintas, que ele nomeou de distúrbios autísticos do contato afetivo. Enquanto os estudos de Kanner focavam em crianças que mostravam um acentuado isolamento desde o início da vida, quase ao mesmo tempo, o pediatra austríaco Hans Asperger identificava um grupo de crianças com características semelhantes, mas que não tinham um atraso significativo na linguagem, e as descreveu como tendo psicopatia autística. Ambas as descobertas ajudaram a solidificar a ideia de que o autismo é uma condição única, e não uma forma de esquizofrenia, como anteriormente tinha sugerido Blauer. O transtorno do espectro autista é uma condição que pode afetar vários aspectos do comportamento, como experiências sensoriais, funções motoras. Mas existem duas características que são bem distintivas desse transtorno: o prejuízo na interação social e os padrões repetitivos. Vamos começar falando dos padrões repetitivos. Pessoas com esse transtorno demonstram restrição de comportamento, de interesses, de atividades. Isso pode se manifestar de várias formas. Por exemplo, é comum elas demonstrarem uma adesão inflexível à rotina e a rituais, de tal forma que tenham muita dificuldade com mudanças ou com alteração na forma de pensar. Às vezes, isso é demonstrado por meio do foco muito intenso em coisas aparentemente pouco relevantes para as pessoas, como um objeto ou um assunto específico. E pode ser também que a repetição seja de um movimento, como por exemplo, abanar as mãos. E até na fala, quando acaba de repetir algo que foi dito, um fenômeno conhecido como ecolalia. E agora vamos para aquela que é talvez a característica mais conhecida do autismo: os déficits na comunicação e na interação social. As dificuldades podem ser tanto na comunicação verbal, ou seja, em conversas diárias, como na comunicação não verbal, como nos gestos, nas expressões faciais. Além disso, os indivíduos podem ter também dificuldade em saber como adequar as diversas formas de comunicação a cada contexto. Afinal, você já deve ter percebido que a maneira como você conversa com seus amigos é totalmente diferente da forma como você fala com seu professor ou que você fala com seu chefe. Pessoas dentro do espectro autista podem ter certa dificuldade para fazer essa diferenciação. E também podem ter dificuldade em diferenciar algumas formas do uso da linguagem que vão depender do entendimento da entonação, do contexto. Como, por exemplo, algumas piadas, ironias. Aliás, a pergunta "isso foi sarcasmo?" ficou muito associada ao personagem Sheldon,
de The Big Bang Theory, que é alguém que demonstra alguns traços que o colocariam dentro do espectro autista. E além dessas características, o prejuízo social também se estende para outras esferas. Lá no vídeo sobre formas de ensino, nós comentamos sobre a capacidade que nós temos chamada de teoria da mente, que nos permite nos colocar no lugar dos outros. Existe um teste super interessante para investigar a capacidade de uma pessoa de atribuir estados mentais a si mesma e às outras pessoas. Isso é, se ela tem essa habilidade de teoria da mente. E é o teste Sally-N. Este teste foi concebido em 1985 e é frequentemente usado para estudar a teoria da mente em crianças e indivíduos com autismo. E o teste funciona mais ou menos assim. A criança é apresentada a duas bonecas, a Sally e a N. A Sally tem uma cesta e a N tem uma caixa. Aí a Sally coloca uma bola na sua própria cesta e depois sai de cena. Enquanto a Sally está fora, escondido, a N pega a bola que estava na cesta da Sally e coloca na sua própria caixa. Aí a Sally retorna, ela não viu essa troca, né? E se pergunta para a criança: a Sally acabou de chegar, onde ela vai procurar a bola? Uma criança que possui uma teoria da mente desenvolvida normalmente vai responder que a Sally vai procurar a bola na sua cesta, porque este foi o último local que a Sally viu antes de sair da cena. Por outro lado, uma criança que não possui uma teoria da mente plenamente desenvolvida ou que tem dificuldades em entender estados mentais, pode responder que a Sally vai procurar a bola na caixa da N, porque é onde a bola está, mesmo que a Sally não tenha conhecimento disso. Em estudos, foi demonstrado que muitas crianças com autismo, ao contrário de crianças neurotípicas da mesma faixa etária, tendem a responder incorretamente a esse teste, indicando desafios na teoria da mente. No entanto, é claro, é importante notar que a capacidade de passar no teste Sally-N não é um determinante absoluto de se ter ou não se ter autismo, e nem todas as pessoas com autismo vão falhar nesse teste. Além disso, o desenvolvimento da teoria da mente varia muito entre os indivíduos, independentemente do diagnóstico do autismo. E é importante dizer que a teoria da mente é apenas uma das habilidades requisitadas para a gente interagir socialmente. Outras duas capacidades importantes estão relacionadas ao compartilhamento da atenção. Para entender melhor como elas se manifestam, imagine uma situação em que você está conversando com alguém e essa pessoa olha para você bem atentamente, parecendo ouvir o que você tem a dizer. Mas durante a conversa, ela muda a direção do olhar e passa a olhar para o céu atentamente. É muito provável que nesse momento você identifique que algo tomou a atenção dessa pessoa. E aí você para de falar e também olha para cima para ver o que pode ter acontecido. Mas apesar de olhar, você não encontra nada de diferente. Então pergunta a seu amigo por que ele está olhando tão atentamente para o alto. E na tentativa de te mostrar, ele aponta e direciona o seu corpo na direção do objeto que ele está vendo. Perceba que nesse caso, duas coisas precisaram acontecer. Você precisou ter a capacidade de inferir que a mudança de olhar dele significava uma mudança de foco. E ele precisou de achar um jeito de te indicar diretamente como achar o que estava chamando a atenção dele. Esses dois comportamentos estão relacionados ao que chamamos de atenção compartilhada, que permite não só que você detecte o olhar do outro, mas também que você compartilhe com a outra pessoa o que te chama a atenção. Normalmente esses comportamentos começam a se manifestar já no 6º mês de vida, mas no caso das crianças autistas é muito comum que desde cedo elas tenham certa dificuldade com a atenção compartilhada. Tanto que algumas das características do autismo nos primeiros anos é justamente a dificuldade de a criança apontar o que ela quer, de compartilhar objetos de interesse com outras pessoas, ou até mesmo de seguir o gesto de alguém que ela está apontando. É por essa falta de resposta ao convite de outras pessoas que muitos pais acreditam que o filho é deficiente auditivo. Mas ao realizarem um teste ou levarem o filho ao médico, descobrem que ele não tem nenhum problema na audição. Mas agora que já falamos da dificuldade de socialização, vale a pena olhar mais de perto para as redes neurais que receberam o apelido de cérebro social, que consiste em várias partes que juntas processam sinais muito importantes sobre como se relacionar com outros indivíduos. Para citar apenas algumas das áreas, temos os córtex pré-frontais mediais, o córtex cingulado anterior e posterior, a amígdala e a ínsula. Essas e outras áreas estão relacionadas ao processamento de rostos e de olhares, além de processar emoções e a capacidade de se colocar no lugar do outro.
E vários estudos já demonstraram ativação reduzida nessas áreas em pacientes com autismo, além de menor ativação da conexão entre elas. É muito provável que seja por esse déficit que muitas pessoas diagnosticadas têm dificuldade em desenvolver, manter e compreender relacionamentos. Mas vale dizer que nem todos os indivíduos vão apresentar o mesmo padrão de prejuízo. Inclusive, muitas pessoas com autismo conseguem desenvolver estratégias para compensar as dificuldades e conseguem elaborar formas para se inserir melhor no meio social, às vezes até suprimindo comportamentos repetitivos em público, o chamado masking. Por vezes, aqueles interesses inflexíveis que a pessoa demonstrava desde cedo podem ser direcionados para os estudos ou até mesmo para a profissão que vai escolher no futuro. Por exemplo, alguém com grande apreciação por dinossauros pode trabalhar anos mais tarde pesquisando a respeito na paleontologia. E o mesmo pode acontecer com alguém com grande afinidade para números. Os sintomas do transtorno do espectro autista geralmente são diagnosticados na primeira infância e perduram ao longo de toda a vida, embora possam apresentar melhoras ou se agravar com o tempo. E um detalhe importante: a denominação espectro no transtorno não se refere à intensidade dos sintomas, mas sim à sua variedade, à sua abrangência. Inclusive, foi aí que a síndrome de Asperger acabou entrando no espectro autista. É um equívoco bem comum pensar que espectro significa uma graduação de leve a grave. Não, na verdade, ela se refere à diversidade de sintomas e manifestações que podem ser diferentes de um indivíduo para o outro. E a intensidade ou gravidade dos sintomas é avaliada separadamente e caracterizada em 3 diferentes níveis, sendo o nível 1 de suporte, o mais baixo, e o nível 3, o mais alto. E é importante ressaltar que cada indivíduo com autismo é único, e a manifestação dos sintomas pode variar muito. A avaliação e categorização em níveis ajuda profissionais, ajuda cuidadores a entenderem e proporcionarem o suporte adequado, mas não define de forma alguma a totalidade da experiência ou capacidades do indivíduo. Mas apesar disso, a minoria consegue ter uma vida totalmente independente. E mesmo os que conseguem possuem dificuldade para se relacionar. E em geral sofrem um estresse muito grande para manter uma aparência, um comportamento socialmente aceito. Inclusive é comum, nos filmes, na mídia, popularizarem aquela ideia do suporte 1, o antigo Asperger, como um gênio do xadrez, uma pessoa que tem uma habilidade enorme, mas tem dificuldades de interação, de comunicação. Mas o fato é que estes casos, que sim existem, são minoria. Grande parte dos pacientes com autismo precisam de suporte por toda a vida. E daí a importância de uma intervenção precoce, como temos falado sobre outros transtornos do neurodesenvolvimento. Quanto mais cedo a criança passar por intervenções e tiver ajuda profissional para contornar as dificuldades, melhor será a adaptação desse indivíduo no meio social. E por isso que os pais devem ficar bem atentos a certos sinais, como não responder ao próprio nome até fazer 1 ano, não apontar quando quiser algo por volta dos 14 meses, não fazer brincadeiras de faz de conta até 1 ano e meio, evitar contato visual, não se adaptar a pequenas mudanças, fazer muitos movimentos repetitivos e demonstrar reações peculiares a cheiros, barulhos, texturas, gostos. Caso alguns desses sinais sejam percebidos, ou caso seja realizado um diagnóstico formal do transtorno, o ideal é que o tratamento se inicie o mais rápido possível com profissionais especialistas na área, como neuropsicólogos, psicopedagogos e fonoaudiólogos. Além dos profissionais realizarem a intervenção adequada, eles também poderão orientar os pais para realizarem práticas importantes com a criança. E algo importante de lembrar aos pais também é que tanto os fatores genéticos quanto ambientais vão contribuir para a criança ter essa condição. Isso é necessário ser dito para tirar a culpa de muitas mães que ainda acreditam naquela ideia antiga da mãe geladeira, que dizia que o autismo era causado porque a mãe tinha pouco contato afetivo com o filho. Nem preciso dizer que atualmente a gente não tem evidência nenhuma disso, né? Bom, já falamos das características do autismo, mas restam algumas perguntas. Por que a gente tem mais meninos sendo diagnosticados como autistas do que meninas? É uma questão de gênero? E será que a gente está realmente tendo uma epidemia de autismo? Por que os casos estão crescendo tanto? Isso vai ficar para o próximo vídeo.
O que você acha? Deixa seu comentário. Se você gostou do vídeo, não deixa de curtir, curte agora. Agora, se você quiser conversar diretamente comigo, aí tem que virar apoiador da nossa campanha do Apoia-se. É só clicar no link da descrição, participar e a gente se vê lá no grupo secreto do Telegram. Até a próxima.